Olá para você de volta, já com a nossa segunda sabatina, no último dia dessa rodada, dessa série de entrevistas que ouviu todos os candidatos a deputado estadual, federal, também senador, com o objetivo de levar para você, cada um deles apresentar para que você possa se decidir, caso ainda esteja indeciso, sempre em nome de ACID, com apoio da OAB, neste momento democrático que agora promove para você. Conosco aqui hoje a nossa última entrevistada, conosco agora, quando nós já tivemos a primeira entrevista, Gisele Vaz, minha xará, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gisele, boa noite a todos e a todas os internautas que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Parabéns ao Jornal Agora, à CID, à OAB Divinópolis por essa iniciativa de conscientização, que é muito importante para que a nossa população vote com consciência, conhecendo as propostas e os históricos dos seus candidatos. Ok, lembrando para quem está nos acompanhando, chegando agora, nós temos dois momentos da sabatina. No primeiro, são as perguntas elaboradas pela redação do Agora, e no segundo momento já as perguntas sorteadas. Então já vamos dar início, Gisele. A primeira pergunta: você é enfermeira e com certeza acompanha os protestos da categoria pelo piso salarial. O STF afirma que não há condições financeiras para cumprir o acordo. Como você avalia essa situação? Então, Gisele e o pessoal que está nos assistindo, é importante ressaltar que a luta do piso salarial, ela não é de agora, não é uma luta recente, é uma luta que já vem de anos, aproximadamente 20 anos, inclusive estava incluído junto ao piso salarial a carga horária de 30 horas, que foi retirada quando o projeto passou, pelos órgãos competentes, e foi aprovado em 2 turnos, tanto no Senado como no Congresso Nacional, e sancionado pelo presidente. Todas as 2 casas já têm aí os locais de onde virão os valores para poder fomentar o piso, e foi a questão do judiciário, foi um questionamento das instituições filantrópicas e privadas, Então, a enfermagem amanheceu numa segunda-feira com uma decisão monocrática do ministro Barroso, muito surpresa, um dia antes do seu recebimento, com a suspensão do nosso piso por 60 dias. É importante reforçar, e eu tenho acompanhado e estado presente nas movimentações, que o piso ele é constitucional, então ele não foi suspenso. O que foi suspenso e está em análise são as fontes de custeio. Foi suspensa a obrigatoriedade do pagamento neste momento, até que as fontes sejam aprovadas, e nós estamos pressionando para isso, e por isso a enfermagem esse ano está aí reforçando a sua luta nos espaços políticos, para que nós possamos ter mais representantes nas casas legislativas desse país. Você acredita que neste ano essa decisão sai, ou por ser ano eleitoral deve ficar para 2023? A gente tem torcido para que saia, A gente tem, estamos pressionando aí, como dissemos, tanto os senadores aí, na figura do senador Rodrigo Pacheco e o deputado Arthur Lira, para que eles apresentem as fontes de custeio para o STF antes mesmo desses 60 dias aí, para que a gente possa reverter essa suspensão e a nossa categoria possa começar a receber esse valor, que é um valor justo por todo esforço e por todo o trabalho prestado, não apenas na pandemia, mas durante séculos de enfermagem, que a enfermagem é uma profissão secular. Ok, falando em custeio, consta no TSE que você recebeu doação da candidata a deputado federal, Laís Soares, de R$10 mil. Você confirma e foi só esse valor? Sim. A Laís é do mesmo partido que eu, somos do Partido Solidariedade. Acho que a maioria dos candidatos passam por isso. Em geral, os partidos repassam o fundo eleitoral para os federais, e esses apoiam alguns candidatos estaduais. Então, sim, recebi um apoio da Laís no valor de R$10 mil,
que foi as contas minhas, eu sou bem sistemática, são prestadas direitinho. Se for lá hoje, já deve estar tudo lá. Foram gastas com impressos, com divulgação, impulsionamento de Facebook. Um valor pequeno, mas que deu para a gente conseguir aí sustentar essa candidatura aí. Num possível segundo turno entre Romeu Zema, o atual governador, e Alexandre Calil, quem você apoia e por quê? Então, Gisele, eu sou servidora pública da saúde e eu nem falo nem de Romeu Zema, eu falo do Partido Novo, né? É um partido neoliberal e é importante que as pessoas saibam diferenciar isso. O neoliberalismo é uma linha, né, política que defende o Estado mínimo e não é uma concepção de Estado que eu apoie. O Partido Novo foi um dos poucos partidos contra o piso da enfermagem, tem retirado vários direitos dos trabalhadores, né? E, então, assim, privatizações é o foco da execução do governo. Então, tanto no primeiro quanto no segundo turno, o meu voto é do Calil. Ok, mas caso você seja eleita e o seu candidato a governador não seja o eleito, como você vai fazer para trabalhar essa articulação, para ajudar as categorias, né, que reivindicam, principalmente a sua? Sim. Eu acho que é importante a gente deixar de entender a política como um jogo de futebol, né? Na política, independente do time que você torceu, todos vão sofrer o bônus ou o ônus daquela decisão e daquele plebiscito. Então, independente do lado, eu tenho que estar lutando para garantir os benefícios da minha categoria, os direitos para a população. E nada mais, né, como exemplificar, como por exemplo, eu sou servidora pública e vivi os 4 últimos anos no governo Zema. Em momento algum eu deixei de executar minhas atividades, contribuir com a minha instituição para melhorias, só porque era um candidato que não foi um candidato que eu classificava como melhor. Então a gente vai estar junto, apoiando sim as medidas que a gente julgar que são benéficas para a sociedade e tentando fazer oposição e segurar os direitos dos trabalhadores naquelas medidas que a gente julgar que não cabem para o bem da população. Ok, a gente tem acompanhado o crescimento dos casos de violência contra a mulher, especialmente em Minas Gerais, que registrou maior quantidade, né, desse crime no ano passado e são constantes também neste ano. Caso você seja eleito, o que você pretende fazer? Já pensou em algum projeto para impedir esse crescimento ou mesmo assistir essas vítimas? Sim, eu acho que a gente tem alguns pontos, né? Tem, claro, a questão que a gente fala, eu já tive relatos de amigas das dificuldades em prestar queixas e constrangimento nas delegacias por falta de profissionais qualificados e até por falta de mulheres na delegacia para atendimento às vítimas de violência. Outra coisa que eu acho muito importante é a questão da educação e principalmente de oportunidades de trabalho, porque muitas mulheres talvez ficam presas numa relação abusiva por falta de ter uma oportunidade de trabalho e de conseguir arcar com o seu sustento e da sua família, do seu filho, às vezes tem uma mãe que ela cuida. Então, renda, segurança sim, né, criminalizar e educação. Por que educação? Porque a gente fala muito da violência, a gente tem os dados das queixas, mas a violência física é um dos últimos patamares. Tem a violência psicológica, a violência emocional e muitas mulheres nem se dão conta disso. Então, quando a mulher tem essa consciência, né, desses outros tipos de violência e consegue identificar isso lá na sua base, às vezes ela corre do cara, mesmo antes do casamento, antes do noivado. Então, eu acho que as 3 áreas, né, educação, assistência pós, né, assistência psicológica, assistência jurídica, se necessário, e a questão das oportunidades de trabalho para sustento. E essa mulher assistida nesse sentido aí de educação para identificar a raiz do problema, consequentemente, ela vai com seus filhos, vai passar, né, para que evite. Sim, isso, a gente tem que quebrar o ciclo, né, porque a gente tem estudos que mostram que mulheres, crianças que conviveram, né, em lares
agressivos, elas têm tendência de sofrerem agressão posteriormente. Assim como crianças que crescem em lares sem condições adequadas de sustento, de acesso à educação e de oportunidades, elas têm maior chance de ter filhos na adolescência e o ciclo vai se perpetuando. A gente tem que ter formas de quebrar esse ciclo. Ok, com a sua resposta a gente encerra essa primeira parte da sabatina. Sempre em nome de ACID, com apoio da OAB, passamos então à segunda parte no sorteio das perguntas, ok? A primeira pergunta, Gisele: como você avalia a condução do governo federal na pandemia? Aí você pode, como é uma pergunta em nível federal, você é candidata a deputada estadual, você pode responder a condução do governo do nosso estado. A pergunta é do internauta Igor Goulart. Sim, eu trabalho também na prefeitura de Belo Horizonte e eu vi lá as pessoas, os profissionais municipais, né, responsáveis pelas vacinas, na maioria das vezes profissionais da enfermagem, enfermeiras, se desdobrando para aplicar as doses e para fazer a gestão da vacinação nesse momento da pandemia. E o que eu senti falta no governo, né, no governo do presidente Bolsonaro, foi realmente de uma diretriz geral para o país. A gente tem o PNI, que é o Programa Nacional de Vacinação, que sempre esteve à frente, coordenando grandes campanhas de vacinação. E nessa pandemia a gente não viu isso. Foi um programa, assim, as pessoas ficaram meio apagadas. E aí que acabou que veio a questão, os governadores e os prefeitos começaram a tomar conta e começaram a fazer, né? Acho que Minas foi bem, não vejo grandes críticas ao Romeu Zema, não. Como eu falei, a gente tem que, né, saber reconhecer as boas ações, mas no governo federal foi bem complicado. Ok. Mais uma pergunta. Mesmo que Divinópolis tenha um eleitorado significativo, os votos se dividem entre muitos candidatos, os obrigando a terem votos fora da cidade. Como você espera conseguir essa votação fora? A pergunta é do professor Márcio Almeida. Então, professor Márcio, obrigada aí pela pergunta. Vou ser bem sincera, eu tenho contado com minha rede de amigos e colegas. Eu sou divinopolitana e eu saí de Divinópolis para estudar. Fiz a Universidade Federal em Uberaba, justamente porque na época a nossa cidade ainda não tinha uma universidade pública e gratuita. Então, é o WhatsApp, ligo para os colegas e aí depois eu me especializei, eu trabalho, né, faço parte de uma rede grande do estado, que é a Rede FEMIG, que tem suas unidades em várias cidades do estado. E tenho Divinópolis como meu ponto de apoio, que é onde eu tenho meus vínculos afetivos. Então, assim, eu tô, até principalmente nessas últimas 2 semanas, porque eu acho que o pessoal tá cansado de política, né? E anteriormente, assim, mais previamente, quando começava a tentar entrar em contato, mandar alguma coisa, as pessoas nem estavam dando muita atenção para o assunto ainda. Mas a partir do momento que os debates presidenciais começaram e foi se aproximando, eu tenho recebido retornos de pessoas, às vezes não estou nem lembrando da pessoa, a pessoa me manda mensagem: Gi, me manda aí, que eu estou conversando com não sei quem, vou mandar para os amigos. Então, eu estou trabalhando nisso, sabe, Gisele? Eu sempre fui uma pessoa de manter muito os meus vínculos. Então, eu sempre tenho, a gente tem os grupos da faculdade, grupos dos lugares que eu trabalhei. Então, eu estou contando com isso, tem muitas cidades, porque as pessoas da Federal moram em várias cidades de Minas, pessoas mesmo do Solidariedade que não estão candidatas, que são de outras regiões, mulheres que estão me apoiando em outras cidades. Então, a gente está contando com esse apoio. Com essa rede. Com essa rede de apoio. Essa rede de apoio com os laços afetivos, certamente você acompanha a realidade de Divinópolis. Sim. Na sua opinião, hoje, qual que é o principal gargalo da cidade? Então, acho que a gente tem alguns. A gente tem a questão da saúde, eu vejo muito complicada aqui.
né? Acho que o hospital regional não precisa da gente falar, porque todo mundo fala. A gente precisa de uma solução e na minha concepção vai ser uma solução que a gente vai precisar de usar nem só a CIB, mas a CIT, que é a comissão tripartite. Acho que a gente tem que tentar trazer o governo federal para junto, talvez colocando o hospital como um hospital escola vinculado à nossa Universidade Federal, que tem curso de medicina, tem curso de enfermagem e de mais outros. Seria um grande ganho, né? Um hospital escola é uma realidade assim sensacional, traz um aprendizado muito grande para os alunos e um benefício enorme para a população. Acho que a gente tem, a cidade suporta isso. Uma segunda UPA, acho que a cidade já suporta uma segunda UPA. Reestruturação das unidades de saúde. E o que eu vejo de gargalo não só em Divinópolis, mas em Minas e da realidade que eu estou vendo. A gente tem muitos hospitais já, foco na atenção terciária, melhoramos muito a atenção primária, mas o paciente hoje ele fica travado na atenção secundária. O que é a atenção secundária? Quando ele precisa de consulta especializada ou algum exame de mais alto custo. Então, se o paciente precisa, vamos lá, de um neurologista, né, de um reumatologista, de uma biópsia guiada por ultrassons, demora meses, né? Então, essa é a questão. Educação, nunca a gente pode parar de investir. Isso aí não vai ter fundo, porque as coisas vão se mudando, vão renovando. Acho que a gente precisa muito melhorar a questão de espaços para os jovens e as crianças participarem. Eu fico lembrando muito da minha época de criança aqui, que a gente tinha o zoológico, né? Sim. Agora não como zoológico, mas melhorar aquele ambiente ali, colocar uma preservação, às vezes algumas, né, fontes naturais, melhorar essa parte do meio ambiente, cuidar mais dos nossos rios. Então, assim, são várias coisas que a gente precisa, mas que a gente vai ter que estar trabalhando aí com o executivo da cidade, né? A gente pode sim fazer projetos de lei, destinar emendas, mas a gente precisa da vontade do executivo, porque é ele que realiza. Ok. Mais uma pergunta sorteada. Essa ia perguntar sobre uma marcha que teve em Divinópolis, mas está no meio das perguntas, já passou, a gente sorteia a próxima. Como impedir as práticas ilegais de comércio que alimentam crimes como lavagem de dinheiro, sonegação e corrupção? A pergunta vem da CIT, que está aqui representada pelo seu presidente, Alexandra Galvão. Eu acho que a transparência, o portal da transparência, a gente colocar cada vez mais informações abertas à população, mais educação da população também, para que ela também fiscalize, né? Para que ela também cobre, para que ela também fique de olho. E uma coisa que eu tenho acompanhado e tenho lido, tenho estudado, é a questão da informatização, de desburocratizar as questões do Estado, né? Tornar as vias um pouco mais rápidas, para não ter que ficar passando em 10 locais antes de chegar no seu fim. Isso também reduz muito a questão de corrupção e de lavagem de dinheiro. Então, eu acho que são propostas que a gente tem que trabalhar sim, tem que estudar, melhorar a legislação e educar a população para também fiscalizar. Ok. Mais uma pergunta. A última. O tempo passa rápido. Quais são os seus planos de ação para cobrar a finalização do hospital regional? Pergunta que vem da Faculdade Pitágoras. É o que eu falei, né? Eu acho que uma combinação de município, estado e Ministério da Educação, que no caso, né, não seria nem o Ministério da Saúde, porque quando é um hospital escola, é Ministério da Educação. E aí, porque a questão de um hospital, não sei se a maioria dos internautas tem essa ciência, não é nem só a finalização e os equipamentos, mas a folha de pessoal. Então, a folha de pessoal é uma coisa que pesa. Então, a gente tem que ter um orçamento para isso. Talvez Divinópolis não tenha, o Estado talvez, mas certamente
o país tem. Então, se a gente conseguir fazer essa negociação aí... Uma parceria, essa município, parceria, Estado, União. E União, além de garantir, né, a questão da assistência para a população, eu acho que vai melhorar muito a formação dos nossos profissionais. Ok, Gisele, com essa resposta, a gente chega quase ao fim. Você tem 1 minuto para as suas considerações finais naquela câmera, por favor. Então vamos lá, pessoal, como eu disse, sou Gisele Vaz, enfermeira, tenho 39 anos, tenho 16 anos de formada, enfermeira do SUS desde então. E apesar de ter saído de Divinópolis, né, trabalhado fora desde essa época, minhas raízes, meus laços afetivos estão todos em Divinópolis. É importante que vocês saibam que eu estou fora de Divinópolis até hoje, nem é por opção, é por falta de oportunidades. Que Divinópolis é uma das cidades que pior remunera seus profissionais de saúde, em especial a enfermagem. Então, eu quero sim estar junto, quero representar vocês, quero representar a enfermagem na Assembleia Legislativa. Dos 77 deputados estaduais na nossa Assembleia, nós não temos nenhum da categoria da enfermagem. Não temos nenhum enfermeiro, nenhum técnico da enfermagem. E eu quero que você, que sair da nossa cidade, que você saia por opção e não por falta de oportunidades. Então, contem comigo para isso, contem comigo para lutar por Divinópolis e por toda Minas Gerais, na saúde, como um bem maior, como diz a OMS, que é o bem-estar geral, não só físico, mas social, emocional e psicológico. Contem comigo para lutar por uma saúde para a nossa população mineira. Ok, obrigada, boa sorte para você. Obrigada, Gisele. Boa noite, pessoal. Ok, com a Gisele, então a gente chega ao fim da nossa série de sabatinas. Obrigada a você que esteve aí todos os dias nos acompanhando, nos apoiando, dando seu feedback. Mas a gente não para por aqui não, porque tem uma semana de muito trabalho, que antecede as eleições, muito movimentada. E a gente convida para estar com a gente no próximo domingo, na cobertura total das eleições ao vivo, trazendo informações de locais de votação, acompanhando a contagem dos votos depois e ouvindo também os eleitos por Divinópolis. Então a gente espera neste dia especial, né, para Divinópolis, para Minas Gerais, para o Brasil, ok? Então até lá!